Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do programa Demais, o seu programa de diversidade, trazendo mais um capítulo da nossa jornada da diversidade e hoje com uma convidada super especial que vai se apresentar para vocês, mas antes eu vou cumprimentar a Emily que está aqui comigo. Oi, em mais Fê. um episódio. Oi, audiência. Vamos lá. Bem-vinda. Muito obrigada, muito honrada com o convite. Eu me chamo Esther Morgan, eu até contei para eles que o meu lugar de fala aqui, eu vou falar um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre etarismo, então a gente está falando de diversidade. Eu sou headhunter e sou especialista em mercado de luxo, eu trabalho tanto a área de recrutamento e seleção para o mercado, para o varejo de luxo, assim como a área de treinamento e capacitação para as equipes, então a gente fala muito sobre excelência no atendimento e tudo isso. E como headhunter eu tenho sentido muito a dor do etarismo nos processos seletivos. Então isso tem sido gritante, então acho que é sobre isso que a gente pode conversar um pouco aqui hoje. Acho que é um ponto de partida para a gente chegar no que a Esther hoje representa enquanto mulher no mercado de trabalho. E Esther, você viveu diferentes momentos, né, dos cenários do mercado e como é que você enxergou isso, como é que você enxerga e como que é para você o espaço da mulher nisso tudo? Então, eu comecei no varejo muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, então eu comecei a trabalhar no varejo com 16 anos. Então, quando a gente fala que a minha primeira barreira discriminatória, se eu pudesse dizer assim, foi que muito nova, com 19 anos, eu já trabalhando numa marca, eu comecei a minha carreira já no mercado de luxo, eu trabalhava numa marca de sapatos muito bacana, era a mais chique que tinha na época, não existia o importado ainda, e eu muito nova, mas eu sempre fui muito curiosa, né? Então, eu sempre falo que o que fez com que eu crescesse na minha carreira não foi porque eu era mais inteligente, nem a mais bonita. Na verdade, eu falo isso, eu falo nos meus treinamentos, que o que me deu possibilidades de crescimento na carreira foi a minha postura. Então, todas as vezes que eu vou treinar uma equipe, que eu vou falar sobre, seja lá o que for, eu falo que a postura, você vai ser notado pela sua postura. Inclusive, as pessoas, elas são contratadas pelas habilidades, mas elas são demitidas pelo comportamento. Então, a postura é o mais importante para a gente conquistar o nosso espaço. E eu acredito que pela minha postura, pela minha curiosidade, pela minha proatividade, eu não sou esse tipo de pessoa que fico esperando alguém me pedir alguma coisa. Eu tenho iniciativa, eu vou fazer, eu faço mais do que me é pedido, né? Ao contrário dos movimentos que existem hoje de você fazer só o que está no seu job description, né? E isso fez com que eu fosse convidada a gerenciar essa loja com 19 anos, sendo que era uma empresa que tinha mais de 30 anos de mercado. Eu tinha colegas que trabalhavam comigo que já tinham 20 anos de empresa. E eu, com 19, fui contratada para gerenciar essas meninas que já estavam lá, talvez, esperando esse plano de carreira há anos e não conquistaram. Então, foi super difícil, porque eu era discriminada pela minha idade, porque eu era muito nova. Como assim? O que essa menina está fazendo aí? Então, chegava um fornecedor, alguém importante, eu quero falar com a gestora. Sou eu a gestora? Não, eu quero falar com quem manda em você. Eu falava, mas como assim? Sou eu que cuido, sou eu a responsável. Então, a primeira vez que eu me senti discriminada foi essa questão de muito nova ter muita responsabilidade. Abracei a causa e por aí foi, né? Então eu segui de vendedora, eu fui de gerente, supervisora de lojas, de supervisora, diretora de marca, sempre trabalhando com esse mercado de luxo. E assim, passei enormes perrengues trabalhando nesse mercado de luxo, porque o luxo, ele é luxo e glamour para quem vê. Para quem trabalha, a gente rala, né? Todo mundo vê a gente de roupa bacana. Eu trabalhei Hugo Boss, Armani, Dior, então sempre foram marcas bacanas. Então quem vê a gente fala assim, nossa, imagina, é puro glamour, mas ninguém vê a gente passando a noite contando estoque, ninguém vê você de pé e de salto das 7 da manhã à meia-noite e com um sorriso no rosto, né? Então tudo isso são as coisas que a gente passa e que a gente não conta, né? Hoje nas redes sociais a gente só vê a vida linda. Esther, você até me faz pensar, você viveu diferentes momentos de formalidade também nisso, né? Porque existia uma exigência da formalidade da mulher, né, em ingressar numa empresa.
E você também se adaptou a isso. Até porque nos cargos, até hoje, a gente tem uma demanda enorme para executivas mulheres. Então, se a gente for ver, a gente não chega a 10% das empresas brasileiras nacionais que tem uma mulher como CEO. Então, isso é uma coisa raríssima, né? A gente tem a Rachel Maia, que é uma mulher CEO de várias marcas e negra ainda. Então, isso foi uma conquista enorme. Ela tem que carregar essa bandeira, e ela carrega essa bandeira porque é muito difícil. A gente tem um teto. Então, mesmo na minha carreira, eu cheguei num teto. Daqui para frente, CEO de uma marca internacional, é muito difícil eles colocarem uma mulher. Muito difícil. E assim, agora... Talvez, se eu tivesse no mercado ainda, porque aí eu resolvi sair do varejo, eu sempre percebi que o meu propósito é servir, eu resolvi sair do varejo, que eu entendi que como uma empresa terceirizada, fazendo recrutamento e seleção e treinando as equipes, eu ia poder servir muito mais pessoas, né? Servir aos clientes, servir aos candidatos. Mas se eu estivesse ainda trabalhando no varejo, eu teria sérias dificuldades de me recolocar. Sair de uma empresa, que é o que eu vejo no meu dia a dia. O etarismo é uma coisa absurda. Se a gente for pensar hoje, 20% das empresas contratam pessoas com mais de 50 ou 60 anos. Então, caraca, é um número muito pequeno ainda, é um número muito pequeno. E essas empresas, elas declaram que elas têm preconceito. E aí você fala, Esther, qual o preconceito no etarismo? O maior preconceito é acreditar que nós, mulheres de mais de 50 anos, nós não somos criativas, nós não entendemos de tecnologia. Como assim? Né? Então, só que o que a gente vê é as pessoas se superando nisso. Então, só que tem enormes vantagens. Eu posso, talvez assim, a gente tem algumas pessoas que têm essa dificuldade, mas se a pessoa realmente quiser trabalhar e aprender, ela vai conseguir. E quais as vantagens de contratar alguém? Porque aí eu milito nisso, né? Eu estou o tempo inteiro postando, tentando mudar o mindset dos meus clientes, contratantes, para contratar pessoas mais velhas. Uma pessoa mais velha, ela é muito mais proativa, tem mais iniciativa, estabilidade, inteligência emocional. Então, não que você tenha que ter uma equipe de todo mundo mais de 50 anos, mas uma equipe mista seria o formato perfeito. Então, eu tenho jovens e pessoas mais velhas. Então, essas pessoas vão interagir, cada uma vai trazer a sua experiência, isso sem falar da experiência, é um fato. Então, só que é uma luta que eu não estou conseguindo vencer. Eu recebo nas minhas redes sociais depoimentos que eu choro de ler. A dificuldade de pessoas que falam, Esther, eu estou tentando. E eu falo, não desista, persista. E aí, depois de 2 semanas, a pessoa me manda uma mensagem, Esther, eu não tenho o que comer. Então, a gente acaba atuando num trabalho social de poder ajudar com uma cesta básica para uma pessoa que não está conseguindo comer porque ela quer muito trabalhar e ninguém dá o emprego. Pela idade. Eu ia chegar nesse ponto, porque você é uma mulher que assumiu posições de inteligência, né? De business mesmo, intelligence. E esse é um lugar predominantemente masculino. Como que você lidou com essas quebras de barreiras em se posicionar, assumir cargo de gestão e liderar frentes de trabalho onde era uma mulher ditando e não... Eu vou falar uma coisa que talvez crie um pouco de polêmica. Me fazendo de burra. Muitas vezes eu tive que me fazer de burra, de tonta, para conseguir conquistar alguma coisa. É um fato. Nós mulheres, muitas vezes, é tão agressivo a gente saber mais do que isso, que eu já tive patrões que eu tinha ideia, eu tinha o projeto, e a única forma de eu conseguir executar esse projeto é fazendo com que ele tomasse esse projeto como se fosse dele, até que chegava um momento que falava assim, não, foi minha ideia. Eu falava, foi sua ideia, que bom. Olha, se não fosse a sua ideia, eu não ia conseguir fazer isso. Tudo foi ideia minha. Foi uma estratégia de lidar com os egos, né? Por que brigar, né? Hoje é o Dia Internacional da Felicidade. E hoje eu comecei o dia falando justamente que não esperem chegar na minha idade para entender que ser feliz é uma escolha e não uma consequência. E a minha segunda frase que eu uso muito é que eu prefiro ser feliz do que ter razão.
Pra que brigar pra ter razão? Pra que dizer que a ideia foi minha? Eu queria executar, eu queria que o plano desse certo. Eu queria atingir as metas. Eu nunca ganhei salário fixo, eu sempre fui comissionada. E eu sempre briguei pra ser comissionada porque eu sei da minha capacidade de alavancar valores, né? Então, eu me fazendo de burra às vezes e de tonta, sabe? De surda, eu conseguia atingir alguns objetivos. É um fato. Como que esse processo te transformou, Esther? Eu acho que me fez uma pessoa muito mais tolerante, muito mais empática. Eu acho que se eu fosse dizer uma das minhas maiores qualidades, eu acho que é a empatia. Não a empatia seletiva, que é o que a gente vê hoje. É muito fácil eu ter empatia por quem tem a mesma idade do que eu, ou para quem votou na mesma pessoa do que eu, ou para quem torce para o mesmo time do que eu, ou quem é da mesma raça que eu. Enfim, é fácil ter empatia pelos nossos iguais. Grupo de afinidades, né? Exatamente. E eu acho que a verdadeira empatia, e a gente fala, não dá para falar de diversidade sem falar de empatia. É a gente ter empatia pelo diferente. De fato, empatia, no verdadeiro sentido da palavra, é se sentir no lugar do outro, é sentir a dor do outro. E eu me sinto assim. Então, eu já fui cobrada na minha rede social, Esther, você não se posicionou politicamente, isso está errado, você é em cima do muro, porque eu não preciso me posicionar politicamente, porque diferente da maioria das pessoas, eu tenho minha posição pessoal, mas eu não entrei em embate e eu não divido quem eu gosto ou quem eu não gosto pelas suas escolhas, seja elas políticas, religiosas, não importa. Então, a empatia, eu acho que ela é a principal ferramenta para a gente lidar com a diversidade. Então, se as empresas tivessem mais empatia por essa multidão de pessoas mais velhas procurando emprego, ou por negros que buscam uma oportunidade, não importa. Então, eu acho que a empatia, e eu vejo essa falta de empatia, o pior, é nas pessoas que cuidam do RH. Porque não é que elas têm o tato, a delicadeza de falar para o candidato, olha, infelizmente você não está dentro do perfil que nós buscamos, ou não vai ser dessa vez, fica para a próxima. Eles falam, não, mas na sua idade não dá para contratar. Quer dizer, precisa. Então, desmotiva, né? Não, é desrespeitoso. É desnecessário. Então, nesses depoimentos que eu recebo essas agressões. Como a gente teve recentemente o caso daquelas duas idiotas da universidade tirando sarro, fazendo bullying com uma colega de 40 anos que estava na universidade, dizendo que uma pessoa com mais de 40 anos, as duas rindo, fazendo chacota, que como assim? Ela devia estar aposentada ou em casa sem fazer nada. Quer dizer, que isso? E a gente teve um contraste, né? Nessa mesma semana que essas duas imbecis fizeram essa questão, a gente teve a Michelle Yeoh ganhando um Oscar com 60 anos e se superando, e é o que ela falou, não deixem de ocupar o seu lugar, não deixe ninguém te colocar numa caixinha, ocupa o seu lugar e vai atrás, não desista. E acho que esse é um bom gancho, assim, você ocupou um lugar que infelizmente não é o lugar da maioria das mulheres. Mas foi fácil. Eu confesso que para mim não foi difícil, talvez pela minha resiliência, mas a maioria, inteligência emocional é uma coisa que eu até treino as pessoas para isso. Eu tenho bastante equilíbrio emocional para lidar com essas coisas. Eu acho que porque a minha principal função quando eu trabalhava no mercado era como líder. Então, como líder, a gente tem que ter essa inteligência emocional para lidar com as experiências que a gente vai moldando, né? E tirar, não fazer. Difícil, as coisas não me derrubam. Eu consigo me superar sempre, com muita facilidade. Mas a maioria das pessoas não. E a gente está vivendo agora, principalmente no pós-pandemia, uma geração muito mais fragilizada, né? Uma geração que não foi criada como eu fui. Por isso que eu falo, eu tenho orgulho da idade que eu tenho e da criação que eu tive. Não que eu ache que está certo ser criada como eu fui, de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, de patrão que manda. Não, eu acho que a gente tem que ter o engajamento, a gente tem que ter essa coisa de compromisso, né? De seduzir a equipe para que eles... Opa, ó a Esther estabanada. Seduzir a equipe para que eles façam o que tem que ser feito. Eu acho que para mim foi fácil, mas eu acho que o meu papel hoje na sociedade
é ajudar quem não está conseguindo isso. Eu acho que mais do que eu sofrer com isso, pela minha empatia, eu estou sofrendo com a dor do outro e estou buscando formas de como ajudar. Por isso que quando ela me falou, Esther, eu tenho isso, eu falei, eu quero. Porque se isso de alguma forma, a minha fala, puder ajudar alguém, puder mudar o mindset de um recrutador, puder ajudar alguém, motivar alguém que esteja pensando em desistir para que consiga seguir com o seu rumo, isso já me faz feliz. E eu tô alcançando meu propósito. E é assim que você se mantém impactando vidas, né? Porque direto ou indiretamente... Eu me sinto responsável. Você é responsável. Eu me sinto responsável. E impacta, né? Acho que Mas hoje... eu me sinto totalmente responsável. Quando eu vou para uma palestra, outro dia me perguntaram, Esther, o que você faz quando você está indo para uma palestra? Né? Às vezes eu faço uma palestra para 20 pessoas, mas às vezes faço para 500 no cinema. Eu falo, eu rezo. Eu vou rezando no caminho, porque eu sei a minha responsabilidade, que ali é modificar vidas, é motivar pessoas, é colaborar de alguma forma para que essas pessoas tenham mais sucesso na carreira. Então, eu me sinto profundamente responsável. Muitas vezes eu não durmo à noite, na véspera, e eu faço isso há anos. Eu faço isso toda semana. É parte da minha vida, mas eu me sinto, é uma responsabilidade tão grande. E aí o meu marido fala assim, mas por que você tá nervosa? Você sabe que você vai chegar lá e vai arrasar. E uma vez comentando com um amigo meu, aliás, ele seria uma pessoa bacana para falar aqui, o Eduardo Martini, ator. E eu falei, Edu, é normal, você me conta, como é que você faz? Você faz uma peça todos os dias? Ele falou, Esther, todos os dias antes de entrar no palco, me embrulha o estômago, eu fico nervoso. E no dia que isso não acontecer, eu não vou fazer direito. Então eu entendo que enquanto eu senti que eu tenho essa responsabilidade na sociedade, que eu tenho essa responsabilidade com as pessoas, eu vou fazer direito. Não, no dia que eu falar, se der certo deu, se não der não deu, não vai. E é assim que a gente acredita que o etarismo ele precisa ser visto, né? A gente vai atualizando os nossos ciclos e a gente precisa colocar o etarismo, seja em que faixa ele estiver, num lugar de celebração. E a nossa alegria de você ter aceitado o convite de vir falar com a gente é porque a gente, como seu seguidor ali, a gente viu o quanto você é uma pessoa que celebra o teu trabalho por todo o background que você tem, por todas as vivências que você tem em tantos anos de mercado. Mas eu queria perguntar diretamente, assim, como é que você celebra a sua vida hoje com tanta história, com tantas experiências? Eu acho que, mais uma vez, talvez essa questão da inteligência emocional é realmente aceitar quem eu sou. É óbvio que na moda, eu faço agora, a gente tem o Salão Casa Moda, onde eu sou curadora e sou mediadora. Aí você fala, preocupada com a aparência, eu fiz a maquiagem para vir aqui. Tudo bem, porque é a imagem que as pessoas querem de mim. Mas eu tenho que ter orgulho de cada ruga que eu conquistei. Eu não tenho que... quem me segue na rede social fala assim, nossa, Esther, você não usa os filtros, né? Eu vou usar o filtro para mostrar uma pessoa que eu não sou? Eu tenho 58 anos, eu tenho orgulho disso. Então, ok, eu tenho ruga, eu tenho cabelo branco, eu tô mais acima do peso, ok, faz parte da idade. Eu consegui chegar até aqui, que bom. Então, eu acho que isso é um trabalho de inteligência emocional. Eu não ficar escrava de uma imposição, de um padrão, e lutar contra isso. Eu acho que eu não sou aquela pessoa que vou querer meu cabelo branco, porque eu não me sinto bem, mas eu acho bacana quem assume o cabelo branco e fica com o cabelo branco. Tem gente que tem estilo que fica muito bacana. Não isso, mas eu não vou ser a neurótica da plástica, a neurótica de botar a bochecha desse tamanho, a boca desse tamanho. Não, eu tenho a idade que eu tenho, ok. E as pessoas falam, Esther, mas e o filtro? Eu falo, então, eu vou pôr o filtro, aí quando eu encontro, por exemplo, quando eu chegasse aqui, eu ia chegar na porta, eles iam falar, ué, mas cadê a Esther? Porque essa aí não é a Esther, né? Chega aquele, né, não é aquela, nossa, mas como ela é pessoalmente? Não, eu sou pessoalmente o que eu sou, ok. É inteligência emocional, é eu me sentir bem com quem eu sou, é respeitar a mim mesma. É lógico que eu tenho um marido que me apoia, que me ama do jeito que eu sou. É óbvio que, por isso que nem você falou, a sua mãe ter te aceitado, é maravilhoso. O meu marido, ele me acha linda do jeito que eu sou. Isso me fortalece. Os meus filhos me fortalecem, a minha família me fortalece. Então, ter uma rede de apoio é muito bom. Se não, é trabalhar a inteligência emocional, seja terapia, seja com medicação, não importa, é trabalhar a inteligência emocional, porque senão a gente se deprime
Eu tenho amigas que são deprimidas por estarem mais velhas. Elas não aceitam a idade que elas têm. Quer dizer, como é que vai ser feliz assim? Eu ia até te perguntar, né? Qual que é a sua mensagem para o futuro de mulheres, de outras Esthers que estão aí, que talvez não chegaram onde você chegou? Não tem idade para alcançar o sucesso. Não tem idade. Já passei da idade. Já não estou mais no meu auge. Quem falou que existe uma idade para ter um auge? Eu não saberia listar aqui quantas pessoas importantes que alcançaram o sucesso depois dos 50 ou 60 ou 70 anos. Então não tem idade. Não, como disse a Michele, não se coloque numa caixinha. Acredite em você. Siga atrás dos seus sonhos, independente ou apesar da sua idade. Muito bom. Muito obrigado pela sua generosidade em vir compartilhar a tua história com a nossa audiência, dar um pouco de você. Isso significa muito e eu acho que é assim que a gente planta muitas sementes boas na cabeça das pessoas. A gente sabe o quanto isso impacta positivamente e é por isso que a gente faz o que faz. Então, em nome da CA Makers, que acredita que equipes diversas inovam mais, e que a gente precisa misturar pessoas, né? Que bom, né? Se a gente puder misturar. É o que eu falo, a equipe, quanto mais diversa ela for, mais bacana, mais sucesso vai ter. A gente acredita nisso, que equipes diversas não vão mais, né? E assim a gente encerra esse papo com vontade de mais. Como é que as pessoas te encontram nas... Então, eu tô ali nas redes sociais, se colocar Esther Morgan, Excelência RH, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, mais ou menos, porque essa barreira eu não consegui vencer ainda. Fazer dancinha no TikTok ainda tá um pouco acima da minha capacidade de veinha. Então, muita calma nessa hora, eu vou chegar lá. Mas eu tenho planos, quer dizer, eu ainda pretendo, fazer coisas que eu nunca fiz. Então, eu acho que é esse o ponto. Então, Esther Morgan Oficial no Instagram, e lá tem os meus contatos. Então, para quem precisar de uma palestra, quem precisar de um trabalho, eu tô por aí. Show. E assim a gente deixa mais um episódio para vocês curtirem, maratonarem, e não deixem de ver os outros episódios da Jornada da Diversidade, dedicada a mulheres super poderosas, como a Esther que está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, uma honra. Eu quero agradecer muito o convite. Ela me conheceu pela internet, fez um contato comigo e foi muito bom. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Internet ajudando a gente a furar bolhas da diversidade. Não é? Obrigado, Emily. Obrigado, Esther. Obrigado, audiência. Um beijo, pessoal.